Olá pessoal, aqui é o pastor Valdir Veiga e eu estou passando por aqui para comentar acho que do assunto que está todo mundo falando nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, que é a reunião que está acontecendo na Universidade de Asbury, no estado de Kentucky, lá nos Estados Unidos. Eu acho importante nós como líderes, como pastores, falar para nossas igrejas, falar para os nossos irmãos em Cristo, para as pessoas que congregam ali conosco, tentar entender o que está acontecendo, falar um pouquinho da história dessa universidade e responder basicamente duas perguntas. O que provoca esse tipo de reunião, se a gente pode chamar isso de avivamento ou reavivamento, e a pergunta principal, o que ela vai produzir? O que vai acontecer depois? Então, para contextualizar vocês, eu não costumo gravar esse tipo de conteúdo nem para o canal no YouTube, nem para as redes sociais, nem para a igreja. O meu conteúdo é mais voltado para o conteúdo teológico, mas eu me senti impelido em fazer esse vídeo aqui para vocês. E é importante a gente falar sobre isso que está acontecendo. Para você entender, para te contextualizar, essa universidade de Asbury, lá nos Estados Unidos, no estado de Kentucky, ela é uma universidade cristã e dentro dessa universidade tem uma capela. Essa capela tem capacidade aí, alguns dizem para 800 pessoas, outros dizem para 1.000, 1.200, não importa. É uma capela grande para o porte da faculdade e ele acomoda bastante pessoas. E já existem reuniões regulares nessa faculdade, se eu não me engano, 3 vezes por semana. Antes de falar, eu pesquisei, eu ouvi muito sobre o assunto, então eu estou falando aqui, reunindo tudo que eu já ouvi de pastores e de pessoas que comentaram sobre o que está acontecendo lá. Então essa universidade, ela já tem encontros regulares de oração, é uma faculdade cristã, 3 vezes por semana, se eu não me engano. No último dia 8 de fevereiro, quarta-feira, estava acontecendo mais uma das reuniões que normalmente acontece. E no final dessa reunião, a pessoa que estava ali ministrando, trazendo uma palavra, chamou algumas pessoas à frente para o arrependimento, para a oração, para a confissão de fé. E essas pessoas foram, muitas pessoas foram, e simplesmente essa reunião ela não terminou. Hoje é dia 16 de fevereiro, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, ou seja, já tem mais de uma semana que essa reunião está acontecendo, ela não parou. Claro, não existe uma liturgia programada. O que acontece é horas, momento de oração, horas pessoas vão à frente, se entregar, se ajoelham em frente ao púlpito e ali confessam os seus pecados. Ora, a igreja louva com instrumentos, com piano, com violão, carrom. Há um movimento ali, a igreja louva junto. Há horas de ministrações de palavras, várias pessoas ali. E essa reunião não acaba. Claro que pessoas voltaram para suas casas, tomaram banho, jantaram e voltaram para a reunião. Há relatos de que igrejas na região têm colocado os seus jovens nos ônibus e levado para lá, para essa reunião. Há relatos de pessoas de fora do estado do Kentucky e de fora dos Estados Unidos que estão indo lá para presenciar aquilo, para ver o que está acontecendo naquela universidade. Tamanha proporção que ganhou. Se você entrar agora, por exemplo, no YouTube, dia 16 de fevereiro, você vai conseguir acompanhar a reunião ao vivo. Tem várias postagens nas redes sociais, de vários ângulos, de vários dias diferentes, dessa reunião que começou no dia 8 de fevereiro. Não é a primeira vez que isso acontece nessa universidade. Há relatos de que a primeira reunião que ocorreu, algo nesse gênero, mas numa proporção muito menor, foi em 1905. Estou falando aí de quase mais de um século de quando aconteceu a primeira vez. E o avivamento mais famoso que aconteceu ali naquela faculdade, que durou 180 horas essa reunião, foi em 1970. Aconteceu muito parecida com essa reunião que está acontecendo hoje, mas diferentemente. Naquela época não havia rede social, então a proporção, a dimensão e a divulgação desse acontecimento hoje é muito maior. Parece que a última vez que isso ocorreu
foi em 2006, mas não teve a mesma repercussão, não teve o mesmo tamanho que essa. Essa já é a maior, inclusive é maior em duração do que a de 1970. E a pergunta é, o que está acontecendo lá? Se você entrar, você vai ver o que eu relatei aqui para você. Não é uma reunião de avivamento pentecostal. Então, é uma reunião de avivamento diferente do que o mundo, do que os pentecostais entendem como avivamento. Então, não há a manifestação de língua, né, espirituais, não há manifestação de visões, de profecias. O que há é um quebrantamento, um arrependimento, pessoas se entregando a Jesus, pessoas louvando a Deus. O que há é exatamente isso, diferentemente daquilo que nós vemos nas igrejas pentecostais. Então é uma ótica de avivamento diferente. Até porque a universidade de Asbury, né, essa universidade lá no estado de Kentucky, ela é de origem metodista wesleyana, ou seja, é uma igreja histórica, é uma igreja cristã, protestante histórica, não tem raiz pentecostal. Então o avivamento que existe ali é um pouco diferente do que nós pentecostais estamos acostumados a ver. Então o que está acontecendo é isso. A pergunta é um verdadeiro avivamento? Bom, a gente precisa entender o que é avivamento. Pensa no seguinte, quando a gente ouve a palavra aquecimento, o que é isso? O que é aquecer alguma coisa? Aquecer alguma coisa que está fria. Então eu vou pegar lá meu prato de comida, vou colocar no micro-ondas, vou programar ele ali um tempo e ele vai aquecer aquela comida que está fria. E depois daquele tempo que eu programei, eu vou tirar lá, ou no forno, enfim, eu tô falando micro-ondas que é mais comum, mas ou no forno eu vou aquecer. Então eu vou fazer o aquecimento daquela comida. Avivamento é de algo que está morto. Eu não gosto de usar muito a palavra morte espiritual, porque eu entendo que a morte espiritual ela é definitiva. A morte espiritual ela é definitiva, ela não tem volta. Então eu prefiro usar a palavra esfriamento espiritual. Então avivamento é o quê? É você trazer vida, você trazer esse aquecimento para uma vida espiritual que está fria. Um avivamento ou reavivamento, ele acontece porque há um declínio espiritual e o Senhor, através do Espírito Santo, seja lá por qual motivo for, ou por clamor daquela comunidade, vai reaquecer aquelas pessoas, vai reavivar aquelas pessoas, né? Vai colocar o seu fogo espiritual naquelas pessoas. E o ingrediente principal disso, o que precisa ter é sede. Eu ouvi um comentário do Augustus Nicodemos no YouTube, e ele usa uma analogia interessante. Se você acabou de jantar, comeu aquele prato substancial de comida e for no melhor restaurante de São Paulo ou do Brasil, sei lá onde você mora, você não vai ter fome, não vai comer, você não vai nem tomar uma água. Então o pressuposto de um avivamento, esse ingrediente é sede, é fome de Deus. Ou seja, as pessoas não se sentem saciadas por Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, os grandes avivamentos que aconteceram, eles aconteceram também por conta de um afastamento. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver quando o povo de Israel se afastava de Deus, o Senhor permitia que os inimigos de Israel oprimissem Israel, aquilo provocava naquelas pessoas um quebrantamento, esse quebrantamento gerava um clamor, esse clamor levantava um líder espiritual para conclamar aquele povo a voltar aos caminhos do Senhor, e havia um arrependimento, e havia ali um avivamento. Então Israel voltava ao centro da adoração, buscar o Senhor. E isso aconteceu várias vezes no Antigo Testamento. Se você pegar os livros históricos, começa lá de Josué, você vai ver os juízes que foram levantados, e por várias vezes a Bíblia vai dizer que aquele juiz fez o que era bom perante o Senhor, ou aquele juiz fez o que era mal perante o Senhor. Então existia esse círculo vicioso. Então, ora eu estou bem espiritualmente, há um declínio, Deus levanta alguém, há um avivamento. O
avivamento que nós, pentecostais, conhecemos, ele nasceu no dia de Pentecostes, que está narrado lá em Atos 2, de uma promessa de Joel 2,28. A gente já conhece também essa história, você que é de raiz pentecostal conhece bem essa história. Então o Espírito Santo foi derramado ali. E qual foi o ingrediente para isso acontecer? Foram duas coisas. Primeiro, uma promessa, e segundo, a obediência. Então eu creio que não existe um avivamento genuíno se não estiver direcionado pelo Espírito, por Deus, e se não houver obediência, se não tiver esses dois elementos, e mais o ingrediente da fome, é claro, não existe esse grande reavivamento. Então o que aconteceu? Lá em Atos capítulo 1, Jesus faz uma promessa, ele disse, olha, fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Lá em Atos 1,8 diz, vocês serão revestidos do poder, receberão a virtude do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E em Atos 2, o que eles estavam fazendo? Obedecendo. Estavam unânimes no cenáculo, que é um lugar de oração, ali para mais de 100 pessoas, aproximadamente 100, 120 pessoas estavam ali, e aconteceu o grande derramar do Espírito Santo. E, obviamente, na história, há relatos, não dá para falar tudo aqui, de alguns avivamentos isolados, e o último e mais recente, que deu origem ao protestantismo pentecostal, aconteceu na Rua Azusa, em 1906. Nesse galpão, liderado por William Seymour, é uma outra história aqui para a gente contar, mas aconteceu este grande avivamento na Rua Azusa, e esse avivamento, diferente desse que está acontecendo lá na rua, lá em Ashburn, esse avivamento teve manifestações de línguas espirituais, teve manifestações de maravilhas, de dons, de curas, uma série de milagres que aconteceram que foram impactando as pessoas ali dos Estados Unidos e de outras cidades e outros países. E olha, não tinha rede social naquela época. Então olha que coisa interessante. Imagina aquele movimento da Rua Azusa de 1906 com as redes sociais, o que não seria. E esse avivamento, ele foi tão genuíno que ele dura até hoje. Todas as igrejas de raiz pentecostal, e as primeiras aqui no Brasil foi a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, 1910 e 1911, respectivamente, eles estão durando até hoje no mundo inteiro. Então a denominação, os cristãos protestantes pentecostais, eles nasceram deste movimento, desse grande avivamento que aconteceu lá na Rua Azusa, que é diferente desse que está acontecendo lá em Ashburn. Então você que é de denominação pentecostal, de raiz pentecostal, nasceu desse movimento da Rua Azusa que está perdurando até hoje, que é diferente desse que está acontecendo lá em Ashburn. Qual que é o meu apelo, na verdade? O meu apelo, e aqui falando para a igreja a qual eu congrego, a Comunidade Cristã Renovo Celeste, o meu apelo é que nós venhamos viver este avivamento. Venhamos viver o verdadeiro e genuíno avivamento. Nós temos nos afastado do evangelho genuíno, nós estamos nos esfriando na fé. Eu estou dizendo como um todo. Eu não estou dizendo A, B ou C. Nós como um todo, a igreja como um todo, tem se afastado da palavra genuína, tem se esfriado espiritualmente. Então nós precisamos desse reavivamento. E eu espero que aconteça aqui no Brasil, eu espero que aconteça nas igrejas pentecostais. Mas é preciso alguns ingredientes. Promessa, e isso existe. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Segundo, é necessário o arrependimento. Sem arrependimento não existe avivamento. Porque se eu me conformar com a temperatura que eu estou, não tem aquecimento, não tem avivamento. E aí nós efetivamente não gozaremos dessa maravilhosa graça, desse poder do Espírito Santo, e é preciso obediência, esses três ingredientes. Então eu parei aqui um pouquinho para falar sobre isso, para louvar a Deus pelo que está acontecendo lá, e eu espero que produza realmente transformação, mudança nas igrejas lá daquela região, e que esse avivamento venha para o Brasil, que ele comece no Brasil, primeiro individualmente, porque não existe avivamento coletivo sem o indivíduo, sem a fome. Então eu espero que
que isso que está acontecendo lá desperte os crentes, principalmente os pentecostais aqui do Brasil, a deixar o Espírito Santo aquecê-los, tá bom? Essa é a minha mensagem para vocês. Deus abençoe, a paz do Senhor.